aí, galera? Hoje estamos com ele, que é marido da VTube, pai da Lua e do Ravi, empresário, influencer, designer. Com vocês, Eliezer. Eliezer! Ó, tem até a luz piscando, que legal. Obrigado. Obrigado você. Obrigado pelo convite. Que bom que deu certo. Nossa, Tava demorou ansioso. muito tempo. Tipo uns anos, assim, não, né? Também não é pra tanto, para. Demorou bastante tempo. Obrigado pelo convite, adorei estar aqui. Obrigado você. Como que tá a VTube? Ela Seus tá filhos? ótimo, tá tudo, a família tá, tipo, incrível. O Ravi fez recentemente 1 ano, né? Foi um ano difícil, desafiador, mas deu tudo certo, porque ele teve, quando nasceu, teve aquela questão toda, então a gente sempre ficou muito aflito com todo... Tinha todo um protocolo de cuidado e segurança dentro lá de casa, por conta da condição do Ravi. Era diferente, então? Totalmente diferente. Foi um ano de muitos cuidados, assim. E era um desafio, porque a gente tem a Lua, né? E a Lua é uma espoleta, a Lua é um furacão, assim. Então, a gente vai, às vezes ela brinca muito, vai na rua, não sei o quê, volta, e aí não podia, por exemplo, coisas bobas, pegar a chupeta e colocar na boca, sabe coisa de irmão? Dá a chupeta aqui, botar na boca. Isso não poderia acontecer, porque a gente podia dar algum problema. Então, a gente foi um ano desafiador, mas ele... Enfim, agora tá mais tranquilo. A gente tá bem mais agora... Ai, passou. Entendeu? Agora dá pra respirar. E a Lua vai fazer 3 anos agora. E parece que tem 5, entendeu? Então é uma coisa de louco. Ela tá mais poleta. Me fala uma coisa, seu primeiro trabalho foi aos 14 anos? Você ajudava seu pai? Primeiro trabalho... meu pai... Na verdade, não. Com meu pai era até antes. Até antes? Meu pai e minha mãe se separaram quando eu era muito novo. Eu tinha mais ou menos uns 8, 9 anos. E aí uma forma que meu pai encontrou de ficar próximo de mim era me botar pra trabalhar com ele, ficar com ele, ajudando ele na lanchonete. Meu pai é comerciante, tem uma lanchonete até hoje. E aí a lanchonete era próximo da minha casa. Então eram algumas quadras de diferença, assim, algumas ruas. Então eu ia pra lá e ficava com ele na lanchonete pra ajudar, né? Ele me dava, sei lá, R$10 por semana, não me lembro o valor exato. E aí o meu primeiro trabalho mesmo, mas aí não foi com meu pai, aí foi na área que eu me formei, em design, que eu fazia... Naquela época era muito forte. Você tem quantos anos? Eu tenho 25. Ah, então não sei se é da sua época. Fotolog, já ouviu falar Fotolog? Não. Não, então não é da sua época. Mas Fotolog era o blog, antes do blog. Você colocava o seu dia através de fotos, aí tinha um... Era um Instagram? Era um Instagram, mas tinha o nome desse era Fotolog, aí você colocava lá e fazia textão e mais textão, botava música, era legal. E aí eu eu postava muito no Fotolog, fazia muitas edições de Photoshop nessa época. Que legal. Porque o que funcionava em Fotolog eram essas edições. E aí eu comecei a mexer muito em Photoshop. E aí eu arrumei meu primeiro emprego como estagiário numa revista de noivas, onde eu editava as fotos da revista. E é verdade que depois que você começou a publicar, você descobriu que você gostava de viajar? Teve uma história assim? Na verdade, foi uma coisa assim, até eu namorei direto dos meus 14 aos meus 25 anos. Eu namorei a mesma menina. Foram 10 anos de namoro. E aí eu terminei esse namoro. E aí quando eu terminei esse namoro, eu fiz uma listinha das coisas que eu queria fazer. Que eu falei, não, agora eu só vou namorar de novo, só vou me relacionar quando eu for casar. Porque a gente terminou porque eu não queria casar. E ela queria casar. E ela falou, mas por que você namorou então? E eu me fiz essa pergunta, por que eu tô aqui até hoje? Daí é verdade, 10 anos namorando, você não queria casar. Porque eu não queria casar naquela época. E aí eu falei assim, é verdade, você tá certa. Aí ela terminou comigo. E aí ela falou, você não vai entender, mas essa é a maior prova de amor que eu vou te dar. Eu vou terminar com você pra você viver a sua vida, que eu entendi que você precisa viver a sua vida. E aí, nisso, ela terminou comigo, eu fiz uma listinha mesmo, no papel, assim, das coisas que eu iria fazer nos próximos 5 anos, até os 30, que eu tava com 25 nessa época. E aí, até então, eu não tinha viajado muito, eu tinha feito uma viagem internacional, que eu fiz uma viagem internacional para apresentar congressos internacionais do meu artigo de TCC, que eu consegui publicar em revista internacional, e ele foi aprovado. E aí eu fui apresentá-lo em vários congressos de design. E aí eu fiz minha primeira viagem internacional. E aí depois veio o término do namoro, e aí eu falei, caraca, é verdade, eu fiz essa listinha e essa listinha eu coloquei, quero viajar pra tal, quero ver a Aurora Boreal, eu quero passar um mês em tal lugar. E aí eu fui começando a viver e a, realizar as coisas dessa listinha, né? E aí eu comecei a viajar igual um louco. Foi aí que eu descobri o meu amor por viajar. Meu amor por viajar eu descobri numa viagem pra Tailândia, onde eu fiquei 33 dias na Tailândia, e aí minha proposta de viagem era diferente, porque eu só fui com a passagem de ida e a passagem de volta, não programei nada.
E aí, tipo, Caramba. peguei um hostel de entrada só que Tailândia é muito grande. Lá eu ia me virando, porque é isso que eu queria viver, as viagens. E aí eu descobri um modo de viajar que foi o que me fez me apaixonar por viajar. Que é tipo essa viagem sem roteiro, sem tipo, eu vou lá pra conhecer a Torre Eiffel. Não, é muito legal conhecer os pontos turísticos também. Só que eu descobri um outro lado de viajar, que era pra viver aquela comunidade, viver aquela cultura. Então, tipo, uma imersão. E aí eu gosto de viajar desse jeito. Eu comecei a fazer muitas viagens com essa, digamos, com esse objetivo, de viver a cultura do país, ficar... Então minhas viagens eram tipo 30 dias, 20 dias, 40 dias. Não eram viagens tão curtinhas assim, Entendi. só pra ponto turístico, entendeu? Mas você saiu do Rio e veio pra São Paulo nisso? Eu saí do Rio e vim pra São Paulo depois do Big Brother. Foi depois só? É, quando eu estava... Um pouco... Passou a pandemia, que eu sou do interior do Rio, sou de Volta Redonda. E aí, na pandemia, eu comecei a namorar novamente. Aí, ela morava no Rio, eu fui pro Rio pra morar com ela. Aí, nós moramos juntos durante a pandemia inteira, acabou a pandemia. Aí, nós terminamos o relacionamento, eu entrei no Big Brother. Quando eu saí do Big Brother, falaram, olha... Vai pra São Paulo, porque em São Paulo que as coisas giram. Ali lá que você vai conseguir trabalho. Aí eu vim pra São Paulo, conheci a Vi, engravidou, fiquei pra sempre. Tô até hoje aqui. E o casamento? Casamento ano que vem. Quer dizer, eu não sei quando vai, mas vai esse ano. Não sei, calma. 2026. 2026 vocês vão casar. É. Cara, vocês estão noivos? Como que foi? Não, na verdade foi o seguinte, 10 dias antes da Lua nascer, a Vi acordou, falou assim, a gente vai casar hoje. Aí eu, tá bom. Assim, vamos casar de uma vez, papapá. Ligou pro empresário dela, prepara a documentação. Aí naquele mesmo dia, de noite, eu falei, mas cadê... Porque quando eu saí do Big Brother, eu entreguei o meu apartamento. E aí nessa entrega de apartamento... Teve uma dívida aí no meio, não teve? 300 mil, teve. Já pagou? Paguei naquele ano. Senão já tava me xingando na internet. E aí nisso, nessa mudança, eu não acompanhei a mudança. Eu tava aqui em São Paulo, ou no Rio, não me lembro. Mas eu entreguei o apartamento. Aí nessa mudança, muitas coisas minhas desapareceram, assim. Porque como cada coisa foi pra um lugar, foi pra um canto, eu perdi os meus documentos. Meus documentos, tipo, de certidão de nascimento. Eu perdi essas coisas nessa mudança. Meu Deus. E aí, nesse meio do caminho, ela sozinha, com a minha assessora na época, ela falou assim, vai pra Volta Redonda e acha esse documento dele. Procure tudo quanto é lugar e acha esse documento. Quando ela achou o documento e falou pra Vi, a minha assessora, que ela não me contaram isso é papo entre as duas. Aí ela falou assim, Vi, achei os documentos. Aí ela já marcou, ela acordou no dia e falou assim, a gente vai casar. Eu falei assim, e os documentos? Eu preciso dos documentos pra casar, não funciona assim, né? Aí ela, já achei, já tá aqui, já chegou pro SEDEX, já tá aqui em casa, já vai casar hoje. Ela é muito decidida. Aí nós assinamos aquele dia uma união estável, nós dois. E aí a Lua nasceu. E aí, desde então, a gente vem conversando sobre o casamento. Só que os planos eram, a Lua nasce, quando a Lua estiver andando, a gente casa. Porque a gente queria que a Lua entrasse no altar, andando, que ela tivesse entendimento do que estava acontecendo. Só que no meio do caminho veio o Ravi. Ela ficou grávida de novo. Então, quando a Lua começou a andar, ela já estava grávida. Entendeu? Entendi. A Vi ficou grávida antes do 1 ano da Lua. Na festa de 1 ano da Lua, nós já sabíamos que ela estava grávida. Ninguém sabia ainda, mas eu e ela sim. Então, tipo, eu falei, vem mais um filho. Aí eu falei, então, os planos do casamento vai esperar um pouquinho. Vamos esperar o Ravi nascer, o Ravi completar 1 aninho, porque a gente quer que os dois entrem andando no casamento. Então, agora que a gente fechou esse ciclo, a gente marcou a data do casamento. Caramba! Entendeu? Foi por isso. Sim. Por isso que a gente demorou pra casar, porque veio um filho no meio do caminho que não tava... Não é que não tava planejado, o Ravi foi planejado. A Lua não, o Ravi foi planejado. A Lua não foi planejada? A Lua não, a Lua foi no susto. Só tinha 2 meses juntos. Nossa! Então não foi nada planejado. E aí, mas o Ravi não. O Ravi, a gente quis que fosse na sequência pra crescer juntos. E aí, é por isso que a gente deu um pause no casamento, na ideia do casamento e voltou a falar agora. Vem o terceiro baby tube aí? Não, agora não, porque agora eu fiz ela me fez, não, a Vi, ela fez com essa minha mulher. Ela falou assim, ela acordou um belo dia, eu vou fazer lipo, eu vou mudar meu DNA, eu vou botar meu silicone. Mas só tem uma coisa, você só vai encostar em mim de novo quando você fizer a vasectomia. E ela me obrigou a fazer vasectomia. Sério? Porque eu queria ter mais um. Ela é muito decidida. Ela é, minha pessoa conhece, ela é desse tamanho assim, mas é uma menina fora. E aí ela falou assim, ela só vai encostar em mim quando tiver vasectomia. Eu achei que ela tava brincando, mas ela levou a sério. Ela levou bem a sério. Aí eu fiz a vasectomia. Você sente que você amadureceu depois de ter uma
paternidade forçada? Totalmente, eu sou outra pessoa. Mudou. Qual que é a diferença do Eli? Antes era um menino. Menino consequência. Antes eu olhava pra mim no espelho e falava, meu Deus, eu não sei cuidar de mim, imagina cuidar de uma criança. Aí agora não, agora... Mas eu acho que assim... Eu acho que são fases na vida. E eu acho que eu sou muito feliz e muito... Como é que eu vou te dizer? Eu entendo a minha vida como fases mesmo. Então, tipo, na fase tal, eu vivo 100% essa fase pra fazer tudo que eu tenho pra fazer nessa fase, pra que depois eu já tenho um entendimento que quando essa fase acabar, vai vir uma outra fase, que eu ainda não sei qual que é. Mas eu sei que tem início, meio e fim essas fases. Então, eu sempre me propus a viver intensamente as minhas fases, porque eu entendo que quando vier a outra fase, eu não posso estar com uma saudade da fase antiga. Tipo, e se eu tivesse feito isso lá? Por exemplo, agora eu casado com 2 filhos e tudo mais. Se eu não tivesse vivido muito a minha fase de solteiro, por exemplo, eu poderia estar assim, nossa, mas eu não fiz nada na vida de solteiro, né? Agora eu tô aqui casado com 2 filhos, super frustrado, porque eu não fiz isso, não fiz aquilo, não fiz aquilo outro, não fiz aquilo outro. Você sempre viveu intensamente. Não, exatamente. Entendi. Então, tipo, eu viajei, eu beijei, eu fiz tudo que eu tinha pra fazer. Entendeu? Eu fui inconsequente no momento que eu tinha... certa. Na fase certa, que eu ainda poderia ser. Agora eu não posso ser mais. E qual o maior choque de realidade? O maior choque de realidade na minha vida, eu acho que foi esse. Eu acho que foi a minha virada de chave quando eu descobri que seria pai. Porque eu não queria ser pai. E aí, do nada, eu descobri que ia ser pai. E aí, tipo... Como você ficou? Então, por incrível que pareça, eu fiquei super tranquilo, sabe? Mas é porque... Tem um porquê. Entendi. No Big Brother, as pessoas foram sendo eliminadas. E eu tinha certeza que eu seria um dos primeiros eliminados. Porque, mano, eu não tenho perfil nenhum. Tipo, eu tô aqui pra curtir minha vida, eu tô aqui pra beber. Eu só ficava bêbado no Big Brother, né? Eu só ficava bêbado e pegava os outros. É isso que eu fazia no Big Brother. Eu não fazia absolutamente mais nada. Nem as provas eu fazia. Porque as provas eram um dia depois da festa e eu chegava na prova bêbado da festa. Entendeu? Que eu enchia a cara como se não houvesse amanhã e chegava na prova, tipo... O que tá acontecendo? Tipo assim, eu era um... Enfim... Se arrepende? Não. Não, porque eu fui eu... Totalmente. Entendi. Entendeu? O problema é, imagina, eu acho que eu teria me arrependido se eu tivesse ido muito pra jogo, assim, tipo, vou jogar. Aí vamos supor, vou jogar, não ganho o programa. Aí eu saio do programa, tipo, mano, podia ter sido mais podia ter bebido mais, podia ter ficado com os outros, podia ter falado mais merda, podia ter levado isso menos a sério. Entendi. Entendeu? Levado isso mais do meu jeito. Então eu entrei e fui eu o tempo todo. Por isso que quando eu saí, eu falei, cara, tudo que eu fiz fui eu. Não me arrependo de nada, porque fui eu. Não foi nada que eu podia ter feito diferente, não, porque era eu ali o tempo todo. E é legal que, tipo, primeiro que isso me dá uma sensação que, tipo, não preciso entrar, não, porque tem muita gente que sai do Big Brother, que não ganha ou que não chega onde quer chegar, e fala assim, eu queria entrar de novo só pra fazer diferente, pra ver se eu consigo ir além. Eu não tenho esse sentimento. Eu nunca entraria novamente em nenhum tipo de confinamento. Porque eu já fui tudo que eu tinha pra fazer, pra ser naquele lugar. Entendi. Eu já dei tudo de mim ali, do que eu era naquele momento. E aquilo era 100% eu, com os meus erros e meus acertos. E aí, quando eu saía lá dentro, mas eu me perguntava, meu Deus, por que Deus me colocou nesse programa? Porque do jeito que... Imagina, o Brasil inteiro querendo entrar no Big Brother, né? E aí, caiu literalmente o programa foi aqui, pum, no meu colo. Porque eu não fui atrás, eu não queria fama. A minha vida financeira já era uma vida boa, porque eu tinha minha empresa desde meus 21 anos. Eu já vivia, eu gostava de viajar, então meu rolê era diferente. E aí eu ficava, não, por que Deus me colocou nesse lugar? Porque ainda me colocou e tá me mantendo, porque eu fui pra 7 paredões. Eu fui pra 7 paredões e eu falava, vou sair dessa vez. Porque o meu grupo, na minha edição, o meu grupo inteiro foi eliminado, só eu fiquei. Depois de 7 paredões. Caramba. E aí, tipo, meu Deus, não é possível, tem algum propósito. E aí eu saí do Big Brother com essa pergunta. Tipo assim, o que eu vou fazer agora? Porque, ó, eu não sou ator, eu não sou cantor, eu não sou modelo, eu não sou blogueiro. Eu não sou nada, sou apresentador. Não sou nada desse mundo. Eu vou fazer o que agora, mano? Eu vou beber. Eu vou nas festas de graça, vou pegar os outros, entendeu? Vou passar o rodo no Brasil. Isso que eu vou fazer. É pra isso que eu tô aqui. Então eu não conseguia ver um propósito no Big Brother. Entendi. Entendeu? Eu achava que era, tipo, a vida boa, né? E aí, Vidão. E aí, E eu tinha acabado de sair de um relacionamento, né? Então eu tava numa fase que eu queria só isso mesmo na minha vida. Não queria pensar mais em nada. Não queria nada difícil pra mim. Quero só coisa fácil, eu não quero. Eu já vivi muito difícil. E aí, nisso, aí veio a Vi, engravidou. No dia que ela engravidou, no dia que a gente descobriu juntos que ela estaria grávida. E aí, nisso, através de um exame de farmácia, assim. E aí, quando eu vi o exame... E aí, na hora, veio sabe, um clique. Tipo, cara,
respondeu a minha pergunta. Porque eu me perguntava, qual que é o propósito do Big Brother? Por quê? Porque, tipo, eu já tô aqui, tô vivendo uma vida que eu não quero viver, porque, tipo, quando eu saí do Big Brother, eu entendi que eu não poderia mais viajar igual eu viajava. Porque eu tinha que pedir permissão pra tudo. Tinha um contrato assinado, eu tinha, tipo, tinha uma pessoa que respondia por mim, eu tinha que ter uma agência que... Então, assim, eu perdi o controle da minha vida. E aí, tudo que eu queria fazer era não. Era só não que eu escutava. Isso me frustrou. Não podia fazer nada, entendi. Não podia. Por exemplo, ó, sei lá, se a marca da festa que eu ia fosse uma marca concorrente do patrocinador do programa, eu não poderia. Não pode. Entendeu? E aí, eu falei, cara, tudo era não pra mim. Então, foi muito frustrante pra mim. Uma vida muito diferente. Não tô falando que é ruim, não. Tô falando que a minha sensação naquela época, tá? Como você se sentiu? E aí, eu fiquei um pouco arrependido. Porque... a fama não era meu primeiro objetivo. Mas eu falei, pô, vou usar a fama pra fazer uma grana. E aí eu entendi, não vai poder fazer grana também com a sua fama. Então por que eu fiquei famoso, pô? Entendeu? Por que me botou famoso aqui? Eu não quero isso, só pra ser conhecido. Não tinha sentido. Não tinha, porque eu entendo a fama o seguinte, a fama é legal quando você, sei lá, você é apresentadora, você é um ator, aí a fama ela te impulsiona naquilo que você quer. E eu não tinha nenhuma pretensão, eu queria continuar sendo designer. Entendeu? No seu escritório e viajante, e mochileiro. É o que eu gostava de fazer. E aí, nisso, quando eu descobri que ela tava grávida, virou a chave da minha cabeça. Eu falei, o propósito aí. Deus me colocou no Big Brother, literalmente caiu no meu colo, porque ele sabia que a única forma de juntar eu e a Vir para um outro lugar... E olha que eu tô falando isso há 3 anos atrás. Olha só tudo que aconteceu, né? Mas naquele momento eu não tinha nenhuma dimensão, nem imaginava o que ia acontecer, nem sabia se eu e a Vir iríamos dar certo. Então eu falei assim, ter um propósito muito maior nisso é essa criança. Então a minha sensação naquele momento, quando eu vi o exame, foi... Eu estou no lugar certo, na hora certa. Foi essa a sensação pra mim. E automaticamente minha sensação de arrependimento de ter entrado no programa... Daquela pergunta, por que eu entrei aqui? Ela foi embora no momento. Então, ali pra mim, ficou muito claro pra mim que era por isso que eu tinha entrado no programa. Entendeu? Porque também tem um detalhe. Quando eu entrei no programa, a Vi, ela se interessou por mim publicamente. E ela torceu pra mim o programa inteiro, sem eu saber que ela existia. Ela puxou mutirão, ela me elogiava, ela mandava vídeo, fazia mutirão assim, de grave, entendeu? Pro público dela. Então era uma coisa que, eu não tinha noção lá dentro. E aí, de repente, ela fica grávida de mim. Então, depois de tudo que aconteceu, não tem nem como falar que é coincidência. Não sei se você acredita em Deus ou não. Mas, por exemplo, não tem como falar que é coincidência. Seria uma história muito bem feita de Manuel Carlos, da novela das 8, sabe? Pra falar que é coincidência. E não tem como ser coincidência. Então Deus ali, Deus agindo. Só que naquele momento eu não tive a sensibilidade de... como é que eu vou te dizer? De ter essa percepção tão clara, assim. Então eu colocava na coincidência, eu colocava no propósito, mas eu não tinha... Não sei te falar, não era claro pra mim que era Deus movimentando tudo ali para que as coisas acontecessem. Até porque eu não sabia onde ia dar tudo isso. Aí aconteceu tudo. Então, hoje em dia, eu tenho uma clareza bem... Assim, não tem como ser mais claro do que isso, que era Deus agindo desde o início. Então, o Big Brother Deus colocou na minha vida porque ele tinha um propósito muito maior. Né? E Deus vou dar asa à cobra, mas rápido ele corta. Eu vou dar fama pra ele tá achando que ele vai pegar todo mundo? Ele tá achando que ele vai ficar bebendo? Não, eu vou dar a fama pra ele porque ele tem um propósito muito maior na vida dele. E ele vai entender isso já. E foi muito rápido. E Deus comigo sempre foi muito rápido. Hoje eu tenho essa sensação que, depois do que aconteceu com o Ravi, ficou muito claro pra mim todas as vezes que ele tentou se comunicar comigo, tentou, mano... Acorda, olha aqui! E eu meio que ignorei, porque pra mim, naquele momento, era mais fácil ignorar. Ou senão, não ter atenção para aquilo que ele tava me mostrando. E aí depois hoje em dia eu olho para trás e falo, nossa, todos esses momentos, ele tava agindo. Em todos esses momentos, olha aqui, que bizarro. E eu não tive a sensibilidade, mas hoje eu tenho. Vocês se batizaram recentemente, né? Foi. A gente, depois do que aconteceu com o Ravi, eu aceitei, olha só, o Ravi ficou 19 dias internado, sem nenhuma pretensão de sair, o quadro dele só piorava. Aí eu aceitei Jesus no domingo, na igreja. Quando foi na quarta, ele deu alta. E aí, nisso, eu comecei esse caminho buscando Deus e me aproximando dele, buscando intimidade com Deus. E aí, isso foi em dezembro de 2024. Quando foi em fevereiro de 2025, eu me batizei. Eu ia vir, né?
A Vitória também, né? Fomos juntos, isso. Foram juntos. E os filhos de vocês também foram, não foram ainda? Eles foram apresentados. Eles foram apresentados. Eles foram apresentados, os dois. Pra igreja. Isso. Foi a Lagoinha? Foi a Lagoinha. Não, a Lua foi apresentada. A Lua veio antes disso tudo. Tá. Ela foi apresentada na igreja da comunidade que havia, onde a Vi nasceu. Onde ela frequentava, porque a Vi sempre foi muito de ir na igreja. Eu não fui, mas a Vi sempre ia. Ela perdeu o costume de ir na igreja depois que ela veio pra São Paulo e a vida dela virou... O que virou. O que virou. Mas antes ela ia na comunidade da cidade dela. Então a Lua foi apresentada ali e o Ravi foi apresentado na Lagoinha. Porque a Lagoinha foi a igreja que... Eu não sabia disso tudo, eu não entendia nada de igreja. E aí quando deu tudo... Não era ligado? Não, nada? Não. Tipo, eu lembro quando eu cheguei na Lagoinha pela primeira vez, eu falei assim, mano, isso aqui parece mais um galpão, tudo preto, um show isso aqui, entendeu? Mas enfim, mas grandão, né? Tipo, mas isso aqui não tem cara de igreja. É a igreja que eu vejo, que eu... Enfim. E aí foi lá que... Mas foi lá que eu aceitei Jesus, foi lá que comecei aí, foi lá que, tipo, me deu a palavra, deu discernimento, e foi lá que a gente apresentou o Ravi também. Teve testemunho, não teve? Teve. Que é a história do Ravi? Teve. A história do Ravi é, tipo... pra gente foi muito forte tudo que aconteceu com o Ravi. Porque ficou muito claro que... O que eu acho, tá? Meu entendimento. Eu acho que, tipo, Deus tentou falar com... Eu acho mais do que comigo do que com a Vi. Porque entre nós dois eu era o menos religioso, assim. Não vou falar que eu era cético, porque eu sempre acreditei em Deus. Só que eu acreditava em Deus numa situação de energia. Não sei explicar, mas não tinha não tinha... Não era fé. Eu tenho uma diferença, mas não sei colocar em palavras. Era uma energia, não uma fé. Isso. Exatamente. Quando, vamos supor, eu via alguém falando que Deus Deus falou comigo, Deus fez milagre, Deus aquilo, eu ficava meio cético. Balela. Eu acreditava em Deus, mas eu não acreditava porque a fé é diferente né? Hoje em dia eu sei que são lugares diferentes. E a fé, ela é meio invencível. Então, eu não acreditava na fé da pessoa. Eu não acreditava que aquilo que a pessoa estava falando que Deus fez por ela, que realmente Deus fez por ela. Na minha cabeça, tipo, ela tem tanta fé que ela tá acreditando naquilo. Mas tem uma resposta, tem um porquê cientificamente falando daquilo que tá acontecendo. Então eu acreditava em Deus, mas não era nesse lugar de dar crédito a ele pra tudo que, né? E aí, nisso, quando aconteceu com o Ravi, eu entendi rapidamente que... Porque os médicos chegavam no hospital e falavam assim, olha, não tem como um bebê com esse raio-x estar desse jeito. Porque ele, visualmente... Ele estava muito bem. Ele teve um negócio que foi a enterocolite necrosante, que os bebês, a barriga do bebê parece que vai explodir, assim. Tem uma taxa de óbito de mais de 80%, assim, de sobrevivência. E de mortalidade. E aí, nisso... E aí, tipo, a situação dele tá, tipo... A gente tem que levar ele pro centro cirúrgico, pra salvar a vida dele. E ele tá intacto. A situação dele, você olhava pra ele, era um bebê saudável. Ele não tinha nem distensão da barriguinha dele, sabe? Distensão abdominal. E isso era uma opinião unânime, porque como ninguém descobriu o que ele tinha, foi difícil descobrir o que ele tinha, a gente levava tudo quanto é médico lá. A gente tava no Einstein, então você imagina, os melhores médicos do Brasil estão no Einstein. Então, tipo, todo médico falava, não tem como beber com esse raio-x, que a gente acompanhava a situação dele pelo raio-x no intestino. Tá assim, ele tava ganhando peso, os sinais vitais dele, os anos vitais dele tava ótimo. Então, rapidamente eu tive o entendimento que, tipo assim, não é sobre o Ravi. Deus tá usando o Ravi, tem alguma coisa aqui acontecendo. Isso foi minha primeira sensação. Tipo, não é sobre o meu filho. Tipo, tem algo acontecendo que os médicos não vão conseguir me ajudar. Então tem algo, além do que eu consigo enxergar, acontecendo. E isso, pra ter esse entendimento... Até que foi rápido. Foi rápido. Foi rápido. 10 dias, assim, eu tive esse entendimento. Mas foi rápido. E aí, nisso, eu falei... Não é sobre ele, é sobre eu e a Vi. Tipo, Deus quer falar comigo com a Vi alguma coisa. E aí, nisso, eu fiz a minha primeira oração da vida. Eu nunca tinha orado na minha vida. Como que foi? Vez. Foi assim, eu ajoelhei no meu quarto. Falei, olha, eu não sei falar com você. Entendeu? Eu não sei falar com você, mas eu tô aqui, sei lá, eu entendi que tem algo ali acontecendo, não sei o que é. E se você for falar comigo, que as pessoas falam que você fala com ele, né? Mano, fala direito comigo, fala de uma maneira que eu entenda. Fala direito comigo.
Então, tipo, fala de. Tipo assim, não bota uma borboleta passando na minha frente e fala que é você, entendeu? Fala direito comigo, mano. Tipo, porque, tipo, fala de jeito. Eu já entendi que você quer alguma coisa. Mas eu só precisa ser claro. Coloca de um jeito que eu preciso entender o que é. E eu falei, ó, e eu falei, eu faço um acordo com você. E essa oração foi no dia que, por exemplo, o Ravi internou num quadro. E aí aí a gente tirou o leite dele. Tirou o leite dele. Eu não lembro. Eu não me lembro qual foi a ordem agora dos fatores. O Ravi internou no quadro, a nossa médica, a nossa pediatra falou assim: como a gente não sabe o que ele tem, eu vou fazer um protocolo para salvar a vida dele. Porque às vezes, se a gente for esperar identificar o que ele tem, pode ser muito tarde. Então eu vou fazer um protocolo aqui de medicação, de isso, de aquilo, porque para salvar a vida dele. A gente não vai saber o que ele tem, mas o problema vai salvar a vida dele. Ele tem uma chance maior de sobreviver. Falei, faça. E aí começou esse protocolo. E aí nesse protocolo foi, tipo, não dava certo. Aí voltou, faz. Aí de 3 dias, foi pra 5, foi pra 10. Não me lembro exatamente a dinâmica das coisas. Mas a gente teve um momento que ele teve que ficar sem comer. Ele ficou sem comer por 19 dias. E aí nisso... E aí quando ele começou a ficar sem comer, ele começou a melhorar. E aí ele foi melhorando, até que ele ficou 100%. Tipo assim, ele ficou curado. A gente achou que o Ravi tá curado, tá tudo ótimo, melhorou, salvou. E aí, tipo... Combinamos de numa segunda-feira, isso era numa sexta-feira. E aí a pediatra falou assim, ó, se sábado e domingo ele manter essa estabilidade em resultados do raio-x, que a gente acompanhava pelo raio-x, a gente na segunda-feira volta a alimentação dele e a gente vai dar alta pra ele. Tá bom. É isso que a gente fez. Então, tá bom, combinado. Quando foi... Aí, sábado perfeito, domingo perfeito. Quando foi na segunda-feira, porque a segunda-feira, a Vi foi pra lá mais cedo porque ela queria participar desse momento, de que finalmente nosso filho, depois de 15 dias, sei lá, 10 dias, ele vai comer. Que a gente queria que ele comesse, tomasse um leite, alguma coisa, ele tava passando fome. E aí, nisso, ela foi pra lá. E eu tava em casa, porque não podia ser os dois juntos. Eu tava em casa, ela me ligou e falou assim, você não vai acreditar, tipo, o Ravi tá pior do que quando internou. A situação dele tá mais grave do que quando internou. E detalhe, no domingo de noite a gente tinha feito o último exame. Então ele piorou. Ele entrou num estado pior do que ele internou de 10 horas da noite a 8 horas da manhã. Então pra gente foi assim, não é possível, não mudou nada, a gente não fez nada. Como que ele piorou tanto? Foi ali que eu tive entendimento que tinha algo que não era... Que tipo... Era além. Era além. Além dali. Entendimento, ali que eu tive a certeza. Aí eu cheguei no meu quarto, eu tava em casa, subi no meu quarto, ajoelhei e fiz essa oração. E aí, que nem sabia que era oração, né? Eu só ajoelhei e falei assim, olha, é isso, mano, me ajuda aqui. Que, tipo, vamos lá, se você salvar meu filho... Aí eu fiz um acordo com ele, né? Eu falei, Deus, vou fazer um acordo com você. Você salva meu filho e eu faço tudo que você quiser. Sem perguntar, eu faço. Só salva meu filho, eu faço. Aí, beleza. E aí, por que eu falo pra você que eu acho que Deus tem pressa comigo? Eu levantei meu joelho, acabou a oração ali no meu quarto, desse jeito que eu te falei, dessas palavras mesmo. Desci as escadas que eu fui abrir a geladeira pra pegar um queijo pra comer. E a minha geladeira é uma casa reformada, aquela geladeira eu não comprei, aquela geladeira já estava na casa quando a gente comprou a casa. E aí ela tem uma tela de LED assim na geladeira, touch. Aí ela fica toda branca, porque ali a gente deixa recado um pro outro. Tipo, tem estrogonofe na geladeira. Então ela fica toda no bloco pra anotar as coisas. Quando eu abri, tava branca. E quando eu peguei o queijo, quando eu fechei, ela tava toda preta, com um coração humano na tela. E aí, nisso, eu fiz, tipo... Eu nem pensei em Deus na hora. Eu só falei assim, coração humano na tela? Eu falei assim, que loucura. Aí no meu reflexo, eu só cliquei na tela. Eu cliquei na tela e começou a tocar uma música. E aí, nessa música, assim, eu fiquei tão chocado que a geladeira tocava música. Eu falei, eu nunca vi uma geladeira tocando música. E aí entrou a minha governanta, a Leinha, e falou assim, Leinha, você sabia que a geladeira toca música? Aí ela falou assim, sabia, eu que configurei. Falei, nossa, não sabia. Aí, pum, não escutei a música, né? Apertei de novo a tela e segui a vida. Peguei o meu queijo, fui lá pra casa, fui lá pro meu quarto, beleza. Naquele mesmo dia, na segunda-feira de noite... Nosso motorista, ele me pegava 9 horas da noite pra fazer a troca de turno. A Vi tava recém-operada, porque ela tinha acabado de dar luz ao Ravi. Então ela não tinha nem condição dela dormir, porque você não tem uma cama pra dormir. Você ficava sentado na cadeira a noite inteira. Então tava muito desconfortável pra ela. Então ela vinha pra casa pra dormir em casa e eu passava a madrugada com a Vi, porque as madrugadas eram sempre mais difíceis do que o dia. Então a Vi já tava muito abalada. Então não dava pra ela passar a madrugada, porque o Ravi chorava muito. Enfim, era horrível.
E aí, quando eu entrei no carro, às 9 horas da noite, quando eu entrei no nosso carro, a música já estava tocando e a mesma imagem estava na tela do touchscreen do carro. Aí eu falei, Cassiano, você colocou essa música? Ele, não, eu só liguei o carro, porque o nosso carro é o carro. Quando ele liga, a música já começa a tocar, você não precisa ligar o som, ele liga tudo junto. Aí a única pergunta que eu fiz pro Cassiano foi, essa música é de igreja? Essa música é de Deus? Aí ele, um louvor, não sei o quê. Aí eu voltei a música, que a música já estava tocando. É uma música de 17 minutos, ela já estava nos 3, 4 minutos. Aí eu voltei a música, eu falei, deixa eu escutar essa música. Porque, peraí, não pode ser... Naquela época é muita coincidência, né? Essa mesma música tá na minha geladeira, sem eu pedir, e agora eu entrar no carro, essa música tá tocando. Eu nem precisei dar play, ela já tá tocando. Então, tipo, Deus... E como eu tinha feito a oração, falei, Deus quer que eu escute essa música. E aí, ainda bem que eu voltei a música, porque a música, a primeira frase da música é assim... Começa assim, o nome da música é A Casa é Sua. E aí, a primeira frase da música é Me convida pra entrar. Essa é a primeira frase da música. Quando eu escutei a primeira frase da música, eu já... Eu me arrepio até hoje. Toda vez que eu conto essa história, eu me arrepio. Tô arrepiada. Eu falei... Aí eu começou. Me convida a casa a entrar, eu vou limpar, que a música é muito forte. E aí eu... Meu Deus do céu, é isso. Deus tá falando comigo. Aí eu não acreditei que aquilo tava acontecendo. Na verdade, tipo assim, eu falei, é isso, é assim que Deus fala. Então Deus tá falando comigo. Então toda vez que alguém falava com uma outra pessoa, eu escutava alguém falar que Deus falou comigo, eu ficava sem acreditar, que tipo assim, como é que Deus vai falar? Deus vai falar uma voz, oi, entendeu? E eu achei que Deus ia mandar uma borboleta na minha vida, entendeu? Vai passar uma borboleta e eu teria que, numa forma metáfora, é Deus passando que me deu a resposta. Eu achei que seria algo assim, sabe? A nossa cabeça cria essas coisas. E como foi a música, e eu sou muito musical, eu escuto música o dia inteiro, eu tenho música se você perguntar, música pra todo momento, eu tenho, porque eu sou musical. Eu gosto de música. E aí eu comecei a escutar música. Aí nisso eu comecei a escutar música, eu comecei a ter um... Eu não sei se aquilo foi uma crise de ansiedade, até hoje eu não sei, porque eu me senti de um jeito que eu nunca me senti antes. Eu comecei a tremer muito no carro e chorar muito, né? Tava com o Cassiano, meu motorista, e a nossa babá do Ravi, que tava aqui atrás, a Cris. E eu comecei a me tremer, e eu comecei a me contorcer no carro, só que eu não conseguia falar. Só conseguia chorar e escutar música. E aí o meu motorista, o Cassiano, ele encosta o carro, assim que a gente estava indo pro hospital, ele encosta o carro, porque eu acho que na cabeça dele, ele achou que alguma coisa tinha acontecido com o Ravi. Porque ele tava nessa, né? Tipo, a gente não sabia o que ia dar. E aí ele, sem perguntar nada, ele encosta o carro assim, aí ele fala, bota a mão em mim assim. Deus me pediu para te convidar, Deus pediu para mim, para te convidar agora, para você ir na minha igreja, você vai? E aí eu falei, e ele não sabia por que eu tava daquele jeito. Porque era justamente Deus falando comigo, né? Mas eu não esbocei assim, gente, Deus tá falando comigo. Não, eu só tava vivendo aquilo e entendendo o que tava acontecendo. E ele, quando ele vem com essa estrutura de frase, Deus falou comigo e pediu pra te convidar, eu falei, não é possível, tá acontecendo mesmo. E eu juro por Deus, naquele dia, se ele falasse assim, ó, Deus falou comigo, pediu pra você se jogar nesse buraco aqui, ó. Cai desse penhasco. Eu teria me jogado naquele penhasco. Qualquer buraco. Atravessa a rua correndo. Sei lá, cai no bueiro. Qualquer estrutura de frase nessa sequência sabe? Deus pediu pra te convidar, Deus falou comigo. Eu faria qualquer coisa naquele momento, porque tava acontecendo naquele momento as coisas. E aí foi a igreja que ele ia, era em Lagoinha. Foi por isso que eu comecei a contar isso. Ah, entendi. Então, a igreja, ela não foi uma escolha minha. Eu não escolhi ir na Lagoinha. Foi... Quando ele falou assim, vai na igreja, Deus pediu pra te convidar, você vai na minha igreja? E aí eu não perguntei qual a religião. Eu não perguntei, tipo, se era macumba, se era ubanda, se era católica, se era evangélica. Eu não perguntei absolutamente nada, entendeu? Eu só falei, vou. Porque eu entendi que naquele momento, Deus queria que eu fosse pra aquele lugar com ele. Era isso que ele queria de mim, independente de qual era. E eu não sabia nem religião, eu não sabia nem diferenciar. Eu era aquele cara que, tipo, religião pra, tipo... Eu ainda tenho minha opinião sobre religião, não mudou minha opinião, mas, tipo assim, o católico, o evangélico, eu não sabia a diferença do que um acredita, o que o outro não acredita. Hoje em dia eu sei. Naquela época eu não sabia. E aí, nisso, eu falei, vou na igreja. Aí, naquele momento, eu tava mais calmo. Eu liguei pra Vi e falei, já fez o exame do Ravi? Porque eu não sei como, até hoje eu não sei como isso tá vendo na minha mente, mas veio na minha mente. Porque a gente ia fazer um exame 10 horas da noite do Ravi pra acompanhar, porque o estado dele foi tão grave que se ele não tivesse melhorado, ele teria que entrar na sala de cirurgia. Então, o exame de 10 horas da noite do raio-x era pra, tipo assim, a gente vai operar ele ou não vai operar ele? E aí, que tinha que operar de madrugada. E aí, nisso, eu liguei pra Vi e falei, já fez o exame? Ela, não, vai ser 10 horas.
Aí eu falei assim, não me pergunta como. Não me pergunta como. Mas eu tenho certeza que esse exame vai dar nada. Como assim? Vai dar nada. Ele vai ter curados. E aí eu falei pra ela, mas do que você tá falando? Eu falei assim, olha, eu vou te explicar. Quando chegar aí eu te explico. Não consigo te explicar. Quer dizer, eu não consigo falar por que eu acho que é isso. Mas se realmente for isso, eu entendi uma coisa. A gente não vai mais tentar dar comida pro Ravi. Porque não é sobre o Ravi, é sobre a gente. Eu tenho que fazer outras coisas antes pra tirar... Não é o médico que vai tirar meu filho daí de dentro. É a gente que vai ter que fazer. Não é comida. Então, assim, se der nada, é isso. Vai ser meio que eu pedi na prova de Deus, assim. Se era aquilo que eu tinha entendido da mensagem dele, faria sentido. E aí foi isso. A gente chegou, a gente fez o exame juntos. A hora que eu cheguei, não tinha feito o exame, eu fiz o exame junto. E adivinha? Deu nada. E aí, tipo... Aí os médicos ficaram... Aí os médicos surtaram. Porque, tipo, quando ele internou, ele levou 3 ou 4 dias pra ficar no estágio bom do quadro que ele tava. E a gente tá falando de um lugar agora que ele ficou pior do que ele tava e ele levou de 9 horas da manhã a 10 horas da noite pra ficar zerado. Era tipo assim... Caramba, era sim. impossível. Levou dias, horas, tipo, nada. E a gente não... Assim, os médicos não tinham nem o que fazer pra mudar. Porque já tinha feito tudo. Tipo assim, não tinha como dar nenhuma medicação, porque tudo já tinha sido dado pro Ravi. Não tinha como reverter. Não tinha que fazer. Tinha que deixar o corpo dele. Era aquela situação que, tipo assim, olha, a gente não pode fazer mais absolutamente nada. Porque a gente já fez de tudo. Já fez de tudo. Então é com ele agora. Agora tem que ser com a criança, com o organismo dele. E aí, quando veio isso, eu falei, eu já sei o que é. Aí, tipo, e aí se confirmou que eu aqui. E até, então, assim, nesse entendimento que eu tava, nessa conversa que Deus falando comigo, de alguma forma, entrou na minha cabeça isso. Eu não sei, porque a música não fala isso, para de comer, não. Mas eu saí da situação com isso na minha cabeça. Então alguém botou na minha cabeça, não sei como até hoje, que ninguém me falou. E aí, nisso, eu falei, já sei o que é. Eu já sei que é sobre a gente. Eu falei, amor, Vi, isso é sobre a gente. A gente vai tentar, a gente vai ter que descobrir. Mas o Ravi tá sendo usado, entendeu? Pra falar com a gente. E Deus deixou muito claro hoje. Eu falei com ela, hoje eu não sei como, mas Deus falou comigo. Que tipo, você não tá vendo que eu tô cuidando do seu filho? Que não é sobre ele? Porque você tá falando, os médicos estão falando pra você que seu filho tá quase morrendo e que bebês com essa doença, com essa situação... Eles sofrem, eles estão com a barriga aberta, eles estão com sonda, eles estão entubados, eles estão à beira da morte, eles estão operados, eles estão com bolsinha de coisa. E o seu filho nem estendido está. O seu filho ganha peso. O seu filho está dormindo. Então, se você não entendeu ainda que, tipo, não é sobre os médicos, e, tipo, que eu tô com ele, fica tranquilo. O Ravi vai sair desse lugar, mas não é sobre ele. É sobre vocês. O Ravi só sai desse lugar quando vocês entenderem o que tem que ser feito. E aí, mas você pode ficar tranquilo que o seu filho está guardado. Eu não vou deixar que nada aconteça com o seu filho. E isso foi muito claro para mim naquele momento. Tipo, eu tô cuidando dele. Eu dei essa enfermidade para ele, para falar com vocês, mas ele não tá sofrendo. Só vocês estão sofrendo. Ele não. Eu tô cuidando dele. Então, fica calmo. Ele vai sair no tempo que tem que sair. Vai sair quando vocês entenderem o que é. Aí tá. Isso foi na segunda-feira. Naquele domingo daquela semana, eu fiz o que o Cassiano me pediu. Vou na igreja. Aceitei Jesus nessa igreja. Nesse domingo. Na quarta-feira, o Ravi sai. Caramba. E pum. Zerou. Nada. E nunca mais teve nada. Que baita... Nunca mais. Que baita testemunho. Na quarta-feira, 4 dias depois que eu aceitei Jesus. E aí, olha que loucura. Aí veio o Legendários. Outra polêmica que teve esse ano passado comigo, né? E aí as pessoas falam, mas por que o Legendários? E o Legendário, você sabe o que foi? Isso foi muito próximo do Natal. A gente achava que a gente ia passar o Natal no hospital, com o Ravi. E aí, nisso, o Ravi saiu 4 ou 5 dias antes do Natal, não me lembro, foi naquela semana. E aí a gente começou a frequentar a igreja, a Lagoinha, a partir dessa data. E eu lembro que o Ravi foi na quarta, e quando foi no domingo, nós fomos na igreja para agradecer a saída dele. Na outro domingo, já era o outro ano, já era o 2025. E eu fui nesse primeiro culto. Olha só como foi rápido. Nesse primeiro culto, a igreja estava muito lotada, muito lotada. Então, o pastor pediu para que todo mundo, as pessoas jovens, saíssem das suas cadeiras e sentassem no chão na frente, para que as pessoas lá atrás, que não tinham conseguido espaço para sentar, se acomodassem. E aí sentou um cara atrás de mim.
esse cara atrás de mim me reconheceu. E aí, nisso, ele me mandou um e-mail. Ele não falou comigo na igreja, ele mandou um e-mail. E o nome do e-mail era assim... sentei atrás de você na igreja. Esse era o nome do e-mail, do assunto, assim. Esse é o título do e-mail. Esse é o título. Mas ele sabe. Mas Deus faz muito certo. Porque eu recebo e-mails, muitos e-mails todos os dias. As pessoas pedindo Pix, cesta básica, salva isso, salva aquilo. Tipo assim, eu não tenho condições de ver todos os e-mails. Porque senão eu passo a minha vida vendo e-mail, mesmo assim não vou conseguir ver, que é muito e-mail que a gente recebe. E aí, nisso, mas Deus sabia que, tipo, se ele mandasse um e-mail com esse assunto... Ia chamar a atenção. Ele ia chamar, sentei atrás de você na igreja. E aí, quando eu cliquei nesse e-mail, em janeiro, o corpo do e-mail tinha esse assunto, a descrição do e-mail era a continuação do assunto. Sentei atrás de você no e-mail, sentei atrás de você na igreja, era o subject, não, o assunto lá, e embaixo aí, Deus pediu pra te convidar para ir nos Legendários. E Deus pediu pra te chamar pra ir pro Legendário. Se você se interessar, tá aqui o telefone. Naquele momento, em janeiro, porque hoje em dia o Legendários viralizou, todo mundo sabe o que é Legendários, mas naquele momento não tinha informação nenhuma do Legendários. Entendi. Eu não fazia ideia do que seja Legendários. Tanto que se ele colocasse no título do e-mail pra mim, Legendários, eu não sabia o que era pra mim, era um grupo de escoteiro. Essa informação que tinha na internet nessa época. E aí eu peguei e falei, cara, não é possível. Porque a minha oração é muito clara. Na minha oração se você salvar meu filho, eu faço tudo o que você quiser, sem perguntar. Aí eu falei, não é possível, mano. De novo. E foi tão forte pra mim essa construção de Deus pediu com o Cassiano. Eu falei, ele tá usando isso de novo. Aí eu peguei, chamei o cara. E aí eu fui pro Legendários. Aí chamei, a gente organizou tudo mais. Aí me colocou no Legendários. Então eu fui pro Legendários, não foi porque eu quis. Não. Vou porque eu quero. Não, eu nem sabia o que era. Entendeu? Eu fui pro Legendários porque foi um pedido de Deus. Foi um chamado ali. E eu, na minha oração, é muito clara, onde eu falo, salva meu filho que eu faço o que você quiser. E aí, dentro do Legendários, é bem difícil, assim. Eu cheguei no Legendários e eu falo, o que eu tô fazendo aqui? Porque, não, porque, mano, tava todo... Ali são homens ali... Como é que eu vou te dizer? São homens ali destroçados, que estão, tipo, sem família, separados, que, enfim, estão perdidos. Eu estava muito bem. Meu filho estava em casa... Meu casamento estava ótimo, estava na melhor fase com a Vi, minha filha com saúde, eu não tinha minha vida financeira boa. Eu não tinha naquele momento, eu não tinha nenhum ponto da minha vida que eu olhasse e falasse assim, nossa, preciso disso aqui, preciso melhorar isso aqui. Eu estava muito bem, entendeu? Entendi. E aí, quando eu olhei, quando eu cheguei no Legendário, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Porque isso não é pra mim. Porque eu não tô nesse lugar desses caras. Eu lembro que tem um local, tem um momento lá específico que as pessoas têm que falar aquilo que quer que cure. E eu falo, mano, não sei o que falar. Porque eu não fiz nada, nunca treinei a mulher. Falei, não sei o que eu fazer, não sei o que falar, moço. E aí nisso teve... E aí eu não queria mais estar no Legendários, que é um negócio muito difícil. Eu falei, não tem porque eu estar passando por isso não, eu quero ir embora. E aí eu preparei todo um texto, assim, pra falar pros caras, porque eu falei, cara, eu quero ir embora, não quero mais ficar, tudo mais. E aí um cara do meu grupo machucou o pé, e aí veio o outro legendário, né, o cara superior. Ele veio com ele no colo, assim, veio com ele no ombro, assim, e falou, toma, você que leva ele agora. Falou pra mim. E eu já tava super cansado, querendo ir embora. Eu não queria mais fazer aquilo, bravo, irritadíssimo. Por que eu tô aqui? Não quero mais. Não quero mais. E aí o cara me bota um outro homem pra carregar outro homem, não tô aguentando nem me carregar. Vou botar outro homem. Tipo, não vou. E aí eu falo assim, o cara me dá ele nas costas, assim, aí eu seguro o cara. Aí eu falo, mano, mas eu não tô conseguindo... Mano, eu não vou conseguir não, mano. Eu não tô conseguindo nem me levantar. Pelo contrário, eu quero ir embora. Aí o cara, o legendário, ele só passa e fala assim, você não falou que faria tudo por ele? Eu fui embora. Foi assim, no Legendários. Aí eu fiquei exatamente assim, falei... Travou. Tipo, aí eu desisti de ir embora, fiquei até o final. Ficou até o final. Quanto tempo foi? 4 dias. Caramba. E aí depois, quando eu desci, deu aquela confusão toda que deu ano passado, enfim, aquele cancelamento todo. Mas é isso, então, tipo... E aí, por isso que eu acho que, quando eu falo pra você que eu tenho a sensação que Deus, eu acho que eu demorei muito pra escutá-lo. E agora que eu tô escutando, eu acho que ele tem pressa na mensagem comigo. Porque é muito instantâneo as coisas. Hoje em dia a gente tem uma relação, construir uma relação com ele muito...
muito de intimidade mesmo. Eu aprendi a ter a sensibilidade de escutá-lo, sabe? Elia, gostaria muito de agradecer. Acabamos. Acabamos. Muito obrigada. Obrigado a você. Eu amei seu testemunho, Passou essa história muito rápido, Passou né? muito, voando. Misericórdia. Mas muito obrigada, de verdade. Obrigado a você, Um foi um beijo na prazer. Vi, um beijo na Lua, um beijo no Ravi. Muito obrigado, obrigado. Um beijo lá na sua família, no seu pai. Pode deixar. Sou fã demais. Pode deixar. Um beijo, gente. Beijo, Até a gente. próxima.